Chegamos na lição de número 2 deste segundo trimestre da CPAD em 2025, onde nós vamos abordar sobre a igreja, um lugar de comunhão. Texto escrito pela irmã Ruth Tamires Pereira. É importante você iniciar nessa lição 2, que vai trabalhar sobre igreja, uma família espiritual, sobre algumas bases bíblicas. A primeira delas está na leitura bíblica que se localiza em 1 João, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Também você pode estar lendo o que a Bíblia diz, que está em Efésios capítulo 2, versículo 19, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Eu espero muito que Deus possa falar com você através dessa lição. Se inscreve no canal. Você me encontra aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É muito fácil você achar o nosso material para não perder nenhuma das aulas. É só você colocar Janderson Nascimento EBD. Que essa aula seja uma bênção, que você seja edificado, edificada, em nome do Senhor Jesus. Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos pré-adolescentes e hoje nós vamos entender sobre o tema A Igreja, uma Família Espiritual. Eu já disse para você que nós estamos estudando nesse trimestre sobre a disciplina Eclesiologia ou Doutrina da Igreja, onde nós estudamos especialmente o que a igreja é, o que a igreja realiza e como ser a igreja do Senhor. Quando nós paramos para entender sobre esse entendimento bíblico de ser igreja do Senhor, nós crescemos e avançamos em Cristo. Avançando em Cristo, nós aprendemos então a ser igreja para a glória de Deus. E compreendendo essa visão de igreja que está estabelecida em Cristo para a glória de Deus, nós entendemos então que essa igreja ela tem a função de evangelizar, que essa igreja ela tem a função de edificar, que essa igreja tem a função de edificar os santos, como assim? No ensino, na didática, tem a função também de estabelecer uma comunhão, tem a função também de estar envolvida no serviço. E agora, compreendendo sobre essa visão, nós vamos entender também que a igreja tem duas categorias. Vamos trabalhar assim, ou seja, entendendo a disciplina, nós compreendemos que a igreja ela é espiritual, invisível, ela é uma igreja que está estabelecida em Cristo e hoje a gente vai estudar sobre isso. E ela também é visível, terrena, presente aqui nesse tempo. Para a gente entender a primeira parte sobre a igreja espiritual, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: o corpo de Cristo. Todos nós, em Cristo Jesus, estamos ligados no Senhor através da salvação mediante a fé. Isso quer dizer que todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador estão interligados na igreja espiritual pela salvação. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Todos nós fazemos parte, então, do corpo de Cristo. Entendendo isso melhor, o primeiro subtópico destaca, então, outro argumento. A igreja é semelhante a um corpo. Vamos entender isso. Quando nós estudamos a respeito da igreja espiritual, entendemos que essa igreja espiritual, ela é semelhante também a um corpo. Um corpo tem, então, vários membros. E dentro dessa visão, nós somos membros dessa igreja. Nesse corpo, nós vamos encontrar, então, essa diversidade, especialmente entre os membros, para a função em um objetivo comum, que é a vida. E agora nós vamos entender também que a igreja ela gera vida compartilhando então o evangelho, a mensagem de Cristo. E compartilhando a mensagem de Cristo, nós entendemos que cada membro da igreja está então interligado. Isso quer dizer que nós somos igrejas no sentido individual ligadas em Cristo, mas ao mesmo tempo igrejas que dependem então um do outro. E aqui entra a comunhão. Não dá para ser igreja sozinho. Nós precisamos, então, estar estabelecidos em comunhão com a comunidade local. Na comunidade local, nós entendemos, então, de forma espiritual, que nós somos um corpo só, membros de Cristo, estabelecidos em Cristo. Paulo, escrevendo a Epístola aos Efésios, ele deixa claro que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça, então, dessa igreja. Avançando, o segundo subtópico destaca que Deus pensou em cada detalhe do corpo. Quando você analisa as escrituras, você vai perceber que Deus então pensou em cada detalhe da igreja. Existem pessoas que são levantadas espiritualmente para a edificação dos santos no discipulado, na
didascalia na edificação do ensino. Mas existem pessoas também na igreja que têm uma habilidade muito grande de evangelização. Existem pessoas que têm uma aptidão levantadas por Deus para o louvor. Existem pessoas que têm uma aptidão para a administração. Existem pessoas que têm uma aptidão para o diaconato, o serviço. Todos esses membros estão ligados em um corpo só. E ligados nesse corpo, nós entendemos que espiritualmente, então, estamos ligados em Jesus. E ligados em Jesus, nós estamos, então, com o objetivo de construir esse corpo para a glória do nome do Senhor. Então, em Jesus, nós fazemos parte desse corpo espiritual, desse povo de Deus, que é conhecido também como igreja. O terceiro subtópico desse primeiro ponto trata sobre cada membro tem a sua função importante, ou função de importância. E aqui nós vamos perceber, à luz das Escrituras, que cada pessoa que faz parte da nossa comunidade da fé é importante para o reino. Deus não levantou a todos para serem pastores, líderes da igreja. Deus levantou pessoas específicas para isso. Mas Deus levantou você para ser um professor, uma professora da escola bíblica dominical, para cooperar nessa obra junto com o teu pastor. Deus levantou você para ser um líder de adolescente, você para ser um líder de pré-adolescente, edificando vidas para a glória de Deus. E edificando vidas nesse corpo, nós entendemos que cada um tem uma importância. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, me dá a fundamentação para isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, também diz que todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E aí nós podemos parar e pensar sobre qual é a nossa função nesse corpo espiritual, servindo a igreja do Senhor. Avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. Somos então irmãos. No reino de Deus, nós também temos outra linguagem espiritual. Ou seja, como igreja, nós também somos família de Deus. E sendo família de Deus, nós somos agora interligados em uma grande irmandade, nós somos irmãos. E o primeiro subtópico destaca então que nós somos família. E sendo família, fazendo parte desse corpo, nós entendemos que Deus é o pai dessa família. Você pode ler João capítulo 1, versículos 12 e 13. Através de Cristo agora nós somos aceitos de forma adotiva ao Deus Todo-Poderoso. E nós podemos chamá-lo então de Abba Pai ou Papaizinho. Dentro das Escrituras nós aprendemos então que agora nós somos irmãos. Ou seja, eu preciso ter comunhão com meu irmão, eu preciso ter comunhão com a minha comunidade para poder glorificar o nome de Cristo sobre a minha vida. E essa comunhão agora me traz a esperança de servir ao Senhor de todo o meu coração. Isso traz um auxílio também para a nossa esperança pela fé. Eu espero que essa aula esteja edificando você e que você possa crescer em Jesus. O segundo subtópico destaca que nós somos filhos do mesmo Pai. Isso quer dizer que em Jesus agora nós pertencemos a essa família. Você pode ler o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 17, Romanos 8,15, que descreve que nós temos agora um Pai celestial. Nós que estávamos perdidos, se tornando então igreja, nós temos um Deus Pai Todo-Poderoso que nos guia. E aqui nós entendemos a ação de Jesus sobre nós, o poderio de Jesus sobre nós, a glória de Jesus sobre nós, o amor de Jesus sobre nós, o amor de Deus sobre nós, nessa visão de comunhão. Entendendo a visão de comunhão, vamos agora para o terceiro subtópico que destaca sobre a nossa comunhão. A palavra comunhão vem do termo koinonia, que traz essa ideia de partir o pão junto, ou seja, sentar para comer pão junto. Isso só faz em família, no sentido, então, do Antigo e do Novo Testamento. Nesse sentido, nós entendemos que a igreja primitiva agora é uma igreja de comunhão. É uma igreja que tem esse partir do pão. E a gente só partilha o pão com quem é próximo, com quem é amigo, com quem é irmão. E nessa ideia de comunhão agora, eu preciso ter paz com meus irmãos, na minha comunidade da fé, eu preciso cultuar para ser igreja. Você vai perceber isso em Atos capítulo 2, versículo 44, que a igreja tem isso em comunhão. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47 também dá a fundamentação para isso.
E nós entendemos pela palavra que em Cristo agora nós somos um corpo, estamos ligados nele de forma espiritual. Que essa aula esteja te abençoando. Se tu conhece alguém que precisa assistir, manda esse vídeo para ele ou para ela. E vamos avançar então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre Deus é nosso Pai. Em Cristo agora nós temos Deus como nosso Pai. E agora nós temos uma reconciliação com o Senhor e como igreja agora nós somos adotados como filho de Deus. Observe 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Entendendo? O primeiro subtópico destaca que nós somos filhos do Criador. Então, como igreja, agora nós exercemos esse papel de sermos filhos e filhas do Senhor. Gálatas 4:6 confirma então isso. E aqui nós vamos entender, nessa perspectiva bíblica, que agora nós somos filhos e filhas do Senhor. Então, em oração, entendo que eu posso buscar a Deus como meu Pai. Jeremias 28:11 destaca isso. Nós também entendemos que temos todas as sortes de bênçãos espirituais quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Efésios 5:1. Nós entendemos pela palavra, então, que nós devemos obedecer à sua vontade. Filipenses 2:15 também vai te dar orientação para isso. O segundo subtópico, então, desse terceiro ponto, trata sobre a certeza do perdão. Em Cristo agora, de forma espiritual, nós temos, então, a certeza desse perdão espiritual sobre nós. Esse perdão agora que tira todo o peso das nossas vidas. E agora nós entendemos pela palavra que nós temos a oportunidade de estar em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dá esse fundamento. Romanos 8:1 descreve que agora nós somos uma nova criatura em Jesus por causa desse perdão. E isso se dá quando nós nos tornamos igreja de Cristo. O último subtópico, então, dessa lição destaca sobre o cuidado do nosso Pai. O Deus Pai agora cuida de nós como igreja, e cuidando de nós como igreja, nós somos tratados como filhos de Deus. E aqui nós aprendemos especialmente sobre a necessidade de buscarmos o arrependimento dos nossos pecados. Hebreus capítulo 12, versículos 5-7. Sermos igreja de Cristo, exercendo esse ministério, cuidando das pessoas e evangelizando para a glória de Deus, honrando todo esse amor de Deus sobre o nosso coração. E eu espero que essa aula possa ter te edificado em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se eu contribuí contigo e se essa aula foi edificante para a sua vida, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, eu vou ter o prazer de receber por lá com a gente. Por gentileza, envie esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus. Você que está chegando por aqui, deixa teu comentário aí. E olha, não se esquece, nós estamos postando aula de segunda a sexta-feira para você no canal, sempre ao meio-dia. E toda sexta-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Segue a gente no nosso Instagram também, @JandersonNascimento, ou então @FacilitaEBD. Que Deus abençoe vocês. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora, é hoje. Você pode fazer isso pela fé, escrevendo no comentário aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, teu lar. Se você precisa de oração também, coloca aí teu pedido de oração. Que Deus abençoe você e te edifique em nome do Senhor Jesus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te abençoar e te edificar em Cristo. O primeiro texto é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, pode te ajudar muito, da editora CPAD. Esse material é de excelência para te abençoar durante esse trimestre. O que é uma igreja saudável, do Mark David, uma perspectiva muito legal sobre a estrutura da igreja. Também quero indicar para você o texto do Stephen Glendon sobre pequenos grupos com propósitos, editora Palavra. São materiais que podem te trazer uma visão sobre ser igreja de Cristo. E eu te aguardo por aqui, claro, né? Na próxima lição de número 3, onde nós vamos estudar na próxima aula, se Deus quiser, sobre o tema: quem são os membros da igreja? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.